Olá, alunos! Vamos para a nossa 126ª aula, né? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aí já há um tempo com os estudantes do 7º ano do ensino fundamental, né? Parabenizo muito vocês por estarem aí nos acompanhando, assistindo as videoaulas e fazendo os exercícios, né? Os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom, é sempre bom, né, por mais cansativo que pareça, mas a gente precisa relembrar vocês da importância de vocês responderem ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês. Né? Tem que finalizar a atividade como concluída para que o professor consiga ter acesso, né, que aí já vai automaticamente uma mensagem no e-mail do domínio @escola do professor para que ele saiba que você fez a atividade e possa te dar um feedback, né? Possa corrigir, te dar um retorno, né? Dando uma nota ou dizendo se você acertou, errou, o que tem que melhorar ali na atividade, né? Se de repente assinalou a alternativa errada, ok? Então vamos ver quais são os objetivos para a nossa aula de hoje? Então observem aqui, a gente vai fazer a revisão das características do gênero reportagem. Então a gente já tinha estudado a diferença entre notícia, reportagem, artigo de opinião, né, que são textos assim muito similares, muito parecidos na estrutura composicional, porém eles têm algumas especificidades, algumas características que os diferem, né? Então a gente está tentando fazer aí a diferenciação dessas características para que vocês consigam perceber, né, em que momento que é um fato, em que momento que há uma opinião, o que é uma notícia, o que é uma reportagem, e é importante sempre a gente retomar isso com vocês a cada aula, por mais que a aula traga o mesmo título do conteúdo, mas vocês vão ver que a gente traz exemplos diferentes, que a explicação também é diferente, né? Que a cada momento a gente vai tentando inovar, vai pensando de que forma que a gente usa ali um repertório linguístico para que vocês consigam compreender, né? Que palavras que a gente seleciona para trazer as explicações, para que vocês consigam se apropriar desses conceitos, né? Então sempre a gente traz elementos novos para aprofundar os nossos saberes com relação a estes gêneros textuais. Né? Temos estudado muitos gêneros, né? Nessas aulas a gente viu o que é uma charge, o que é uma tirinha, o que é ali um texto narrativo, uma crônica, um conto, uma poesia, um texto dramático. Tudo isso a gente chama de gêneros textuais na língua portuguesa. Né? Então é bom a gente estar sempre retomando aí algumas ideias para vocês irem se familiarizando com esses conceitos ali do universo das letras e da literatura, ok? Então também a gente vai tentar trabalhar essa questão da diferenciação entre o que é um fato, algo que realmente aconteceu na realidade do dia a dia, no cotidiano, e o que é uma opinião referente a esse fato. Né? Quando eu estou lendo um texto, o que realmente aconteceu e o que é a opinião de quem fez o texto, né? Do autor do texto, ok? E também a gente vai aprender a inferir informações implícitas em um texto, né? Aqueles momentos que aparecem palavras ou expressões novas, a gente às vezes nunca ouviu, nunca leu, nunca ouviu falar, mas a gente tem a capacidade de tentar adivinhar, de fazer inferências, né? O que será que está ali implícito? Qual que é o sentido da palavra? Dentro de uma frase a gente com certeza acaba conseguindo, né, fazer essa inferência e na maioria das vezes a gente acerta, ok? Então vamos começar lendo aqui o que é manchete, título e lead, né, os elementos de uma reportagem. Então vamos tentar aprender aqui esses 3 elementos composicionais, manchete, título e lead. Observe que manchete ou título, em letras chamativas, é o título principal, tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. A manchete sempre trata da matéria mais importante da edição. Então aqui eu trouxe aqui um exemplo da Folha de São Paulo para vocês, né? E ali a gente tem Israel se diz em guerra e ataca Arafat, né? Temos ali o título, né, dessa reportagem, né, a manchete que constitui ali a ideia principal do que será tratado no desenvolvimento dessa reportagem, ok? Então, o subtítulo, o que vem a ser o subtítulo? A função do subtítulo é resumir em frases curtas o que remete à manchete. Algumas reportagens trazem o subtítulo, outras não, né? As notícias também, algumas têm o subtítulo e outras não. Né? Mas a gente tem que saber que existe essa possibilidade de eu fazer um título e um subtítulo para a minha reportagem, né? Ou para a minha notícia. O que vem a ser esse lead, né? Ou lead? Então, do inglês lead, em latim, incipit. É a primeira parte de uma notícia ou reportagem. Geralmente é o primeiro parágrafo, com poucas linhas,
posto em destaque, que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo. A expressão inglesa lead tem, entre outras, a tradução de primeiro, guia ou o que vem à frente. Deve responder as perguntas: como? Como aconteceu? Por que aconteceu? Onde? O que aconteceu e quando aconteceu? E tem o objetivo de prender a atenção do leitor, para que ele possa ler a reportagem completa. Abaixo temos um exemplo de título e lead. Então, observem aqui: esporte é fonte de inclusão para jovens com deficiência. Então, é uma manchete, né? E aqui a gente tem a lead da notícia. O que tem de informações nessa lead? Tem lá: Felipe Amorim, de 17 anos, e Samuel de Oliveira, de 13, encontraram no esporte uma maneira de superar algumas limitações da deficiência física. Conheça a história deles neste 21 de setembro, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Né? Então, temos aqui algumas informações trazidas nessa lead. Observem agora essa daqui, ó, coronavírus no Brasil. Como a pandemia prejudica a educação. Então, a manchete está escrito com letras maiores, né, em negrito, como vocês podem observar. Na sequência, nós temos um subtítulo, né, que diz lá: do ensino básico ao superior, a ambição do Covid-19 traz consequências educacionais, entre elas, o reforço da desigualdade. Né, uma situação bem preocupante aí em termos de pandemia, essa questão de acirrar as desigualdades educacionais que existem no nosso país. Né? Então, o que se percebe? Aqueles alunos que têm aí um capital maior acabam se apropriando mais, tendo mais oportunidades de se apropriar dos conhecimentos do que aquelas pessoas que têm uma condição socioeconômica desprivilegiada. Né? Então, o que tem que fazer? Né? Se eu tenho uma condição econômica que às vezes não me permite utilizar tantas tecnologias, né, e acompanhar os avanços dessas tecnologias, eu tenho que me dedicar dentro dessas possibilidades, assistindo as videoaulas, fazendo os exercícios, para que eu consiga dar conta de ter aí o que a gente chama de equidade do acesso à educação, né, a garantia de direitos de acesso aos saberes historicamente construídos, tanto quanto quem tem uma condição aí econômica privilegiada, né? Então, a gente não pode também ficar utilizando isso para reforçar um processo de vitimização. A gente tem que correr atrás e é o que vocês estão fazendo, assistindo aí as videoaulas e aprendendo. Parabéns, certo? Vamos para o nosso primeiro exercício, o nosso primeiro quiz de hoje, né? Então, olhem lá, em uma reportagem, a manchete é o momento em que o leitor, a alternativa A, fica sabendo o tema da reportagem de forma resumida, B, fica sabendo onde, com quem e quando aconteceram os fatos, ou C, aprende a diferenciar um fato de uma opinião. Ai, ai, ai. E agora, qual será a alternativa? Um tempo para o nosso primeiro exercício para a gente aquecer aí as estruturas cognitivas.
E aí, retornando, pessoal, vamos conferir? Então, quem assinalou a letra A, né? Então, a manchete é o momento em que o leitor fica sabendo o tema da reportagem de forma resumida, né? Então, ela vem escrita com letras em tamanho maior, né? Geralmente é utilizado ali o negrito, né, nas letras para intensificar o tamanho e fica ali chamando a atenção, atraindo, né, a atenção do leitor. E tem que trazer ali um resuminho, né, uma síntese do que vai ser o tema, o assunto tratado ao longo do texto, né? Porque o leitor, às vezes, com muita pressa, ao bater o olho ali, se ele se interessar, ele para dar uma lidinha. Se ele vê que na manchete não traz um título que atrai a ele, o assunto não interessa, né, o tema, aí ele pode nem ler. Então, o jornalista, né, a pessoa que vai fazer a reportagem, ela tem que estar muito atenta com relação a isso, que palavras ela vai selecionar para compor a manchete dela, né, porque tem que trazer de forma resumida o assunto que será tratado ao longo da reportagem. Então, isso é bem importante, ter essa capacidade de síntese. E a capacidade de síntese a pessoa só consegue com muito treinamento da escrita, né, e da interpretação de texto, certo? Vamos para o nosso segundo exercício. Observem aqui que existe uma lacuna para vocês preencherem e as alternativas com palavras que são possíveis de preencher essa lacuna, né, para que complete o sentido do enunciado. Então, em jornalismo, é a primeira parte de uma notícia ou reportagem. Geralmente é o primeiro parágrafo, com poucas linhas, posto em destaque, que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo. A expressão inglesa tem, entre outras, a tradução de primeiro, guia ou o que vem à frente. Ai, ai, ai. Será que a gente se lembra quando a professora falou sobre isso lá no início da aula? Como é que está a memória de vocês? E agora, qual a palavra que está faltando ali? Será que é manchete, lead ou lead, ou será que é subtítulo?
Retornando então, galera, quem que teve, né, uma boa memória, conseguiu se lembrar, né? Então, em que momento na reportagem que a gente tem essas informações que estão descritas minuciosamente no enunciado dessa questão, né? Que ali vem no primeiro parágrafo, poucas linhas, né? Então também traz de forma sintetizada, resumida, a ideia principal do que virá à frente, né? Só que aí está falando em poucas linhas. Então, será que poderia ser manchete escrita em poucas linhas, né? Também oferece ao leitor informações sobre o conteúdo, né? Então tem que estar lá por que aconteceu, o que aconteceu, quem estava envolvido e quando os fatos aconteceram, né? Essa expressão vem do inglês. Opa, agora se vem do inglês, vocês já deveriam de ter associado, né? A única palavra que pode ser aqui seria a letra B, né? Lead ou lead em português. Né? Na verdade, quando a gente analisa essa palavra, o lead, ele já meio que faz parte da nossa língua portuguesa, né? Então é uma palavra que a gente já pode considerar um estrangeirismo, porque já foi incorporada à língua portuguesa. Né? Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra estrangeirismo, quando a gente se apropria de uma palavra que vem de outro local, que é oriunda de outro contexto linguístico, e começa a incorporar no nosso cotidiano. Então a gente tem vários exemplos, né? Hot dog, muitas vezes as pessoas já usam hot dog para se referir a cachorro quente como se fosse da língua portuguesa. Então, de tanta recorrência de uso, passou a fazer parte do nosso repertório linguístico da nossa língua portuguesa, que é uma língua bem híbrida, né? Bem rica, porque traz em si outras palavras que são oriundas de outras línguas. Né? Então a gente tem abajur, que é de origem francesa, né? A gente tem várias outras palavras, lavacar, por exemplo, já está incorporado, já pode ser considerado estrangeirismo, né? E esse lead do inglês para indicar, né, esse guia que traz informações para o leitor sobre o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, né, que são esses elementos composicionais aí da manchete e da notícia, né? A gente está vendo agora essa diferença também entre manchete e notícia, né? Entre notícia e reportagem. Né? Então, a gente está vendo que a reportagem ela tem um âmbito maior, né? É uma pesquisa maior que envolve entrevista com as pessoas envolvidas na situação. Né? O jornalista pode trazer infográficos, que são aquelas informações no gráfico para ilustrar, né? Fundamentar melhor a reportagem. Ele pode trazer a opinião de especialistas no assunto, né, para fundamentar melhor, para dar mais caráter de cientificidade para a reportagem, mas também ele pode entrevistar pessoas comuns do dia a dia, não necessariamente formados, né, com competência para abordar de uma forma mais especializada determinados assuntos. Pessoas envolvidas em situações, né, então, e vai trazendo ali vários subtítulos nessa reportagem. Então é diferente da notícia. A notícia noticia um fato menor, ocupa um volume menor no jornal impresso ou no jornal virtual, né? E se trata ali de um único assunto. Já a reportagem ela vai tratar do mesmo assunto, do mesmo tema, mas sob diversos pontos de vista, né? E utilizando diversos materiais gráficos, infográficos e etc. Ok? Então vamos tentar sempre ter em mente essa diferenciação entre notícia e reportagem. Ok? Continuando então, vamos para o nosso terceiro exercício. Observem aqui, coronavírus no Brasil, como a pandemia prejudica a educação. Do ensino básico ao superior, a ampliação do Covid-19 traz consequências educacionais, entre elas, o reforço da desigualdade. Por Juliana Morales, 17 de março de 2020, 18 horas e 11 minutos. E agora, pessoal, o exercício 3 solicita de vocês qual é o tema principal dessa reportagem. Alternativa A, pandemia, B, coronavírus ou C, educação. Um tempo para esse terceiro exercício.
E aí, galera, vamos então retornar. Acertou quem assinalou a letra C. Ai, professora, estava meio difícil essa terceira questão, tinha um pouco de pegadinha aí, hein? Fica difícil às vezes, né? Puxa vida, como que eu vou agora pensar qual que é o tema principal dessa reportagem, né? Então, vejam, a gente tem ali na manchete, coronavírus no Brasil, como a pandemia prejudica a educação, né? Então, ali já no final fica acentuada essa ideia de que o texto vai abordar qual assunto? Predominantemente a educação. Ah, eu não sei se ficou claro, professora. Vamos ver ali então no subtítulo? Tem um subtítulo. No subtítulo eu acho que então fica mais elucidado para a gente que o tema predominante será a educação. Leiam aqui comigo. Do ensino básico ao superior, a ampliação do Covid-19 traz consequências educacionais, entre elas o reforço da desigualdade. Então observem ali que apareceu palavras que remetem à educação várias vezes. Não somente a palavra educação, mas apareceu ensino básico, que é constituído pela educação infantil, pelo ensino fundamental 1, pelas séries finais do ensino fundamental 2 e pelo ensino médio. Então a educação básica no Brasil compreende a educação formal, de 0 a 17, 18 anos de idade, para quem consegue terminar dentro da faixa de idade série, sem parar de estudar, sem reprovar de ano. É mais ou menos isso, mas compreende ensino fundamental 1, 2, educação infantil e ensino superior, ensino médio, desculpe. Então, ensino básico vai até o médio, Aqui também mencionou o ensino superior, então isso me indica, já são 3 pistas que remetem para a questão da educação, para que eu possa acertar essa alternativa ali. E ali traz consequências educacionais, novamente a palavra educacionais se referindo à educação. Então, diante de tantas pistas, e aí se não são suficientes, pessoal, essas pistas que estão na nossa linguagem verbal, nas palavras escritas, ok, a gente pode observar aqui então que tem uma imagem, uma foto ilustrativa, que contribui para o leitor também captar a intencionalidade do jornalista e ter uma noção mais holística do todo, do que ele pretende abordar nessa reportagem. E que imagem é essa? Uma sala de aula vazia. Então, se restava alguma dúvida com relação ao discurso verbal, a linguagem verbal, essa dúvida pode ter sido tirada quando aparece aqui a imagem da fotografia, que é esse discurso, que constitui a linguagem não verbal. E aí eu tenho elementos o suficientes que me subsidiam para eu assinalar a letra C, ok? Se errou, tudo bem, aprendeu agora, por meio dessas explicações e valeu a tentativa, ok? Vamos seguir? Então, leiam aqui comigo agora as características da reportagem. Então, as características recorrentes em reportagens são: linguagem. A linguagem apresentada deverá ser clara, culta, objetiva e direta. Texto predominantemente informativo. Linguagem objetiva. Vejam, predominantemente, Não quer dizer que tenha que ter 100% de objetividade numa reportagem, porque muitas vezes o jornalista opta por ele mesmo, no meio da reportagem, trazer um subtítulo com um artigo de opinião dele a respeito do que está acontecendo. E aí, nesse momento, a reportagem vai ter um caráter subjetivo, de subjetividade. O que é a subjetividade do escritor, do autor, do jornalista, do pesquisador? É o momento em que ele mostra o que ele pensa, quando ele dá a opinião dele a respeito de um determinado assunto, Quando ele revela para o leitor as suas impressões sensoriais, os seus sentimentos e os seus princípios morais e éticos que constituem o que ele pensa, constitui a subjetividade, aquilo que é centrado no eu do sujeito dele, por isso que é subjetividade. Se ele é subjetivo num texto, e isso é possível, ele trazer no meio de uma reportagem um artigo de opinião dele mesmo, nada impede. Por isso que a gente tem essa palavra aqui, predominantemente informativo, não é absolutamente informativo. Predomina a linguagem objetiva, mas ele também pode, no meio da reportagem, trazer a subjetividade dele em alguns casos, certo? No terceiro item aqui, com relação às características, a gente tem que o material abrangente e elaborado, ou seja, a reportagem não visa comunicar acontecimentos, objetivo do gênero jornalístico notícia, apenas comunicar os acontecimentos. O que a reportagem visa? Então, ela aborda os efeitos e desdobramentos de fatos e, por isso, presume pesquisa e mais tempo para ser elaborada.
né? Então, para o jornalista fazer uma reportagem que vai ter um âmbito maior, ele vai ter que trazer mais situações ali, mais subtítulos para o texto dele, né? Isso pressupõe uma pesquisa maior, né? Talvez vai ter que fazer entrevista com as pessoas envolvidas, como a gente já mencionou, talvez vai ter que pesquisar em infográficos, né, percentuais, enfim, todos os elementos que possam subsidiar para que ele faça uma boa matéria, certo? Continuando aqui essa questão agora da polifonia, pessoal. Percebam que poli significa vários, né? E fonia tem a ver com fone, tem a ver com som, né? Tem a ver com discurso. E como que eu traduzo isso para um conceito dentro de língua portuguesa, né? Então, polifonia nas reportagens e também dentro do campo jornalístico, né? A voz do autor é apresentada em conjunto com outras vozes, sejam entrevistados, testemunhas, especialistas, etc. Documentos reunidos, entre outros. Por esse motivo, também disse que as reportagens utilizam tanto linguagem direta quanto a linguagem indireta, né? Então, são várias vozes ali presentes numa reportagem, né? Se há uma reportagem, por exemplo, sobre a pandemia na educação, eu posso ter a voz de um epidemiologista, né? De um especialista na área de saúde, posso ter a voz de uma pessoa representante da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, se a reportagem está no âmbito do nosso estado, posso ter a voz de um professor, a voz de um aluno dizendo como que está sendo feita a educação à distância, né? Então, são polifônicas vozes ali ilustradas nesse texto de um gênero maior, que é a reportagem, né? Então, tipos de reportagem também a gente pode classificá-las. Observem aqui, a predominância, né? Não totalmente 100%. Então, nós podemos ter reportagens predominantemente expositivas, quando apenas apresentam os fatos de uma forma objetiva e imparcial, né? Imparcial, o jornalista não mostra a opinião dele, né? Ele é imparcial. Opinativas, que são aquelas que os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter, né, conforme eu já mencionei, e interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema, né? Então, observem que existem essas possibilidades aqui da gente fazer a classificação das reportagens. Então, vamos ler uma reportagem, né, para a gente se familiarizar mais com esse assunto. Observem aqui. Educação e pandemia, desafios e perspectivas. Por Edson Gradisoli, pesquisador do programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados, IEA, da USP, da Universidade de São Paulo, né? Desde março de 2020, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino básico espalhadas pelo Brasil, como forma de prevenção à propagação do coronavírus. Dados de acordo com o último censo escolar divulgado pelo INEP de 2019. Né? Então, a gente tem aqui um texto para a gente começar a aprender, a se apropriar mais e a se aprofundar nessa questão dos elementos que constituem a reportagem. Observem aqui, desde março de 2020, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino, né? Então, são vários dados que ele traz, inclusive dados divulgados pelo INEP, né? E ele fundamenta teoricamente, né? Então, ele não inventou esses dados, né? São dados feitos por um instituto de pesquisa, né? E ele apresenta aqui para fundamentar melhor o texto dele, ok? Então, sobre sentimentos e saúde mental na pandemia. Opa, já é um outro subtítulo, mas dentro da mesma reportagem, abordando o mesmo tema. Então, traz aqui, olha, medo, tristeza, insegurança, ansiedade, angústia e incerteza. São os principais sentimentos associados à pandemia, somando 48,1% das respostas. Aqui significa que foi feita uma pesquisa, né? Provavelmente eles perguntaram, oi, como que você se sente nessa pandemia? E aí as pessoas foram respondendo, né? Medo, tristeza, insegurança, ansiedade, angústia, incerteza e por aí vai. Então, aqui a gente tem um outro subtítulo dentro da mesma reportagem abordando o mesmo assunto, ok? Observem aqui agora, olha, cerca de 53% se consideraram muito ou totalmente vulneráveis a contrair o vírus causador da Covid-19. Apesar dos desafios trazidos, pessoal e profissionalmente, pela pandemia, 63% afirmam manter boa saúde mental e 72% afirmam não sentir necessidade de apoio especializado. O que seria um apoio especializado? Né? De repente, procurar uma terapeuta, uma psicóloga, em casos mais graves, talvez até um psiquiatra, né? Para poder
ter esse auxílio, né, para a pessoa buscar um equilíbrio emocional, né, de repente por estar aí um pouco abalado, né, essas estruturas emocionais em função dessa pandemia, que não é fácil mesmo de superar, certo? Observem aqui, pessoal, quando ele diz cerca de 53% se consideram muito vulneráveis, né, com facilidade de contrair o coronavírus. O que significa 53%? A gente já fez essa reflexão? Ah, é matemática, professora. Sim, mas dentro da língua portuguesa a gente tem que interpretar os dados, né? Então, significa que de cada 100 pessoas entrevistadas, 53 se consideraram extremamente vulneráveis, ou seja, com muita facilidade, talvez porque ficam muito expostos, né, de contrair o vírus. Aqui outro dado interessante, 63% afirmam manter boa saúde mental. Isso significa que de cada 100 pessoas entrevistadas, 63 disseram que tudo bem, consegue lidar bem com essas frustrações ocasionadas pela pandemia, né? E por aí vai. Então, vamos agora ler um infográfico com dados sobre esse assunto. Vamos retomar o que é infográfico agora nessa aula. Observem aqui, olha, raio-x, os impactos da pandemia para os jovens. Laboratório de Inteligência de Vida, LIV, as siglas, né, que identificam. 8 em cada 10 jovens de 15 a 29 anos realizaram algum tipo de atividade de ensino remoto. 28% pensam em não voltar à escola após a pandemia. 49% já pensaram em desistir do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E 52% relatam redução de renda familiar, né? Ou seja, a família acabou perdendo salário, diminuindo, tendo a redução. E 70% relataram piora no estado emocional. Isso é bem crítico, né, pessoal? Então, 70% relataram piora no estado emocional. De cada 100 pessoas entrevistadas, 70 disseram que estão tendo dificuldades emocionais para lidar com essas situações, né? E 75% dessas têm medo de perder um familiar, né? 49% têm medo de ser infectados e 45% têm medo de infectar alguém, né? Então, observem ali que o sinal positivo indica que 27% das pessoas estão otimistas com o futuro, né, das pessoas entrevistadas, e 34% estão pessimistas com o futuro, né? Então, aqui uma pesquisa feita, né, que está dentro dessa reportagem que a gente está analisando, e aqui o jornalista, né, o repórter trouxe informações do infográfico, né, para subsidiar, para fundamentar teoricamente, com cientificidade, a reportagem dele. No exercício 4 agora, eu vou pedir para vocês sublinharem qual dessas frases constitui um fato e não uma opinião. Né? Será que vocês estão preparados já para conseguir diferenciar fato, aquilo que realmente aconteceu, da opinião sobre esse fato? Um tempo para vocês fazerem o nosso quarto exercício de hoje.
E aí, galera, retornando, então, observem lá que quem conseguiu captar essa ideia, né, do que é fato e o que é uma opinião referente a esse fato, como que eu faço essa distinção, provavelmente sublinhou aí essas informações, né, que desde março de 2020, cerca de 48 milhões de estudantes, tal, vai até ali divulgado pelo INEP de 2019. Né? Então, isso aqui a gente sabe que constitui um fato e não uma opinião referente a esse fato. Certo? Agora, quando no início da frase o repórter diz é angustiante a situação da educação em contexto de pandemia, é angustiante na perspectiva dele, né? Então isso é uma opinião. Parabéns para quem captou essa, tá? Então assim, na aula de hoje a gente fez aí uma revisão dos elementos composicionais da reportagem, aprendemos a diferenciar um fato de uma opinião, né? Fizemos ali uma análise com pormenores das características da reportagem, infográfico, entrevistas, subtítulos, manchete, lead, etc. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Seguem aqui as referências para aprofundamento nos estudos com relação ao que a gente discutiu, né? E um abraço virtual para todos. Permaneçam em suas casas se puderem.